aqui começando mais um Fora de Campo. Nós vamos falar muito a respeito de esporte, vamos falar a respeito do esporte nacional, a respeito do esporte local, vamos falar muito do assunto que todo mundo domina, que todo mundo gosta, que é futebol. Mas vamos falar também do que pintar por aqui. Aqui o nosso esquema é exatamente não ter esquema, por isso nós estamos apresentando o Fora de Campo. Primeiro convidado da noite de hoje, queria cumprimentar você, Aldo Gonçalves. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado por ter convidado a gente. Estamos aqui para comentar e discutir tudo sobre esporte. O que você colocar para a gente vai tentar matar no peito, dominar e bater de primeira. Aliás, o Aldo Gonçalves, que tem uma novidade aí, está estreando como o comentarista da Rádio Nova Itu FM 105.9 MHz. Como é que está de Casa Nova? Muito gostoso, Moura. Estava lá na FM, trabalhar uma rádio comunitária também é outro jogo, né? É outro tipo de atividade. Mas é muito gostoso colaborar com todo mundo. E da mesma forma que eu estou aqui, a gente fala a verdade e você pode concordar ou não, você depois conta para mim. Está na Rádio Nova Itu FM, o Aldo trabalha ao lado do nosso companheiro Paulo Moura, que é locutor esportivo, apresentador e que também, às vezes, participa das transmissões do projeto Bola Rolando. Nós temos aqui ao nosso lado também mais um comentarista, que é o Daniel Napoli. Daniel Napoli, que já é repórter do Jornal Periscópio e também fez vários comentários para o projeto Bola Rolando e já teve participação aqui também na TV Convenção. Boa noite, Daniel. Obrigado pela presença. Boa noite, Moura. Boa noite, Aldo. Boa noite a todos os telespectadores da TV Convenção. Estamos aqui mais uma vez para comentar sobre o esporte em geral. Bom, na verdade a gente começa, e nem poderia ser diferente, falando a respeito do Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro que acabou no último domingo e que teve o Fluminense como o grande campeão. Aldo Gonçalves, foi justo Fluminense campeão? Olha, Moura, eu tenho vários adjetivos para esse Campeonato Brasileiro. E todos eles, ou a maioria deles, são adjetivos que você não vai gostar. Eu achei um campeonato imoral, completamente um marmeladão, é a verdade que aconteceu. Então nós vimos de tudo nesse campeonato, né? Principalmente o que aconteceu com o Fluminense nessa reta final, onde equipes, teoricamente, a gente não pode nem falar aqui que entregaram o jogo ou não entregaram, mas pelo que as equipes do São Paulo, por exemplo, e do Palmeiras mostraram dentro de campo contra o Fluminense, foi um negócio absurdo, um negócio completamente surreal, né? Não só isso, você vê que as torcidas também, tanto do São Paulo como do Palmeiras, incentivaram as equipes a perderem o jogo. Você viu várias vezes, ou a gente viu várias vezes, os jogadores sendo ofendidos e intimidados para que entregassem o jogo. Talvez isso não tenha ocorrido, né? Então fica na dúvida para todo mundo. O que eu vi e você também deve ter visto o que aconteceu. Fora isso, Moura, aconteceram mazelas de arbitragem, mazelas de tudo quanto é tipo, CBF. O que seria uma mazela de arbitragem? Você vê o que aconteceu e quantas vezes os árbitros erraram, né? Não sei se propositalmente, também a gente fica tudo na dúvida. Eu acho que esse campeonato devia ser apagado dos anais da CBF. Assim como outros campeonatos deveriam ser apagados, né? Que tiveram partidas novamente jogadas sem a mínima precaução do que iria acontecer, sem a mínima necessidade. Esse campeonato também foi uma merda. Isso que aconteceu. O Fluminense mereceu? Não, na minha opinião, não mereceu. Uma equipe que mereceria ter sido campeã era o Corinthians, porque o Corinthians jogou muita bola. Eu vi o Corinthians jogar muita bola. E nessa reta final, o Fluminense foi auxiliado por várias equipes e depois a gente discute mais. E por que isso, Daniel? Será que o Brasil é anticorintiano? Bom, eu acredito que foi justo sim o título do Fluminense, o bicampeonato brasileiro conquistado pelo time do Rio. Foi um time que não teve só 11 titulares, teve um bom banco de reservas, e nisso num torneio de pontos corridos, um torneio longo, conta e muito, e também teve sorte na tabela, na reta final. Como o Corinthians também, nós poderíamos estar discutindo aqui o pentacampeonato do Corinthians, caso ele estivesse na liderança e de repente a tabela tivesse, por exemplo,
ficar ali um Flamengo, um Vasco da Gama, poderia ter também entregado entre aspas, não podemos afirmar isso, o título, e daí estaremos discutindo o Fluminense sendo prejudicado, o Corinthians o grande beneficiado. Muito bem, Aldo Gonçalves, você é contra a mala branca? Isso é imoral ou ilegal? Ou engorda? Não, é imoral e é ilegal, né? O jogador de futebol, quando você assina um contrato, assim como a gente assina um contrato com qualquer empresa, você já tem seu salário lá colocado e aquilo lá você está recebendo naturalmente para jogar bola e para ganhar o jogo que você está disputando. Agora, isso daí que tem que pagar jogador por fora é uma vergonha também. E mais, agora, ainda declarado pelos jogadores. Então, um exemplo é esse lateral direito do Guarani, que declarou claramente que estava recebendo sim, que tiveram contatos com os jogadores e eles estavam recebendo mala branca. Tanto que ele foi afastado dessa partida, da partida, né? Contra o Fluminense, vai ser indiciado por isso. E é ilegal também. E fora os jogadores do Corinthians dando declarações que não viu problema nenhum do pessoal do Guarani estar recebendo dinheiro. Só que no final do campeonato, o que aconteceu? O Roberto Carlos agora veio ao público dizendo que o pessoal do Goiás recebeu dinheiro, né? Para complicar a partida do Corinthians. Então, quer dizer, quer que eu fale uma coisa? Eu não entendo mais nada no que está acontecendo. Uns defendem, outros metem o pau, e quem é que está com a razão? Ninguém está com a razão, porque ninguém tem que receber dinheiro de mala branca. Sabe por quê, mano? A mala branca vira mala preta, vira mala verde e vira mala azul. Eu vi nesse último jogo do Guarani contra o Fluminense, um Guarani desmotivado, não estava jogando absolutamente coisa nenhuma. Eu vi dois jogadores do Guarani simularem uma briga ali para tentarem ser expulsos, ou ninguém viu isso daí que aconteceu? Ficou barato, ficou barato, mas eles provocaram para ser expulsos. Isso foi provocado. A regra teria cartão vermelho. Então você vê que nessa hora, será que o juiz já não sabia que eles estariam fazendo alguma coisa para ser expulsos? Porque eles provocaram a briga entre eles justamente para ser expulsos, para facilitar a vida do Fluminense. Então é imoral tudo isso que aconteceu. Esse campeonato, na minha opinião, devia ser apagado dos anais. Eles mesmo fazer que nem o Richarlison, né? Chamar o juiz de bobo. Mas não foi de bobo que ele chamou. Não, pai. Ele não chamou de bobo. Na súmula está escrito outra coisa. Outra coisa. Está escrito o nome de um animal ali, mas tudo bem. Agora, Daniel, o Corinthians não pode reclamar de nada disso, porque no ano passado parece-me que aconteceu um fato mais ou menos parecido. O Corinthians acabou beneficiando o Flamengo lá no Brinco de Ouro. Você lembra disso? Sim, sem dúvida. Teve uma polêmica muito grande, inclusive o goleiro Felipe foi um dos mais acusados de ter entregado o jogo para o Flamengo para prejudicar a equipe do São Paulo. E agora nessa edição de 2010, o Corinthians reclama que o São Paulo prejudicou o time do Parque São Jorge em benefício ao Fluminense. Então a verdade é que ninguém pode falar de ninguém. Todos os anos acontece essa história de mala branca, mala preta. O que teria que ser revisto é a fórmula do torneio. De pontos corridos que antes pensava-se que premiavam mais justo, fosse mais justo o time que conseguisse mais pontos, tinha um melhor andamento no campeonato, fosse o que cometesse menos erros do campeão, mas na verdade não é bem isso que acontece. Muito bem. Aliás, aquele jogo do ano passado, aconteceu simplesmente o seguinte: houve um pênalti para a equipe do Flamengo e o Felipe, que era o goleiro do Corinthians, ficou assim no meio do gol. Evidentemente não tinha esta barriga, mas o braço dele estava cruzado assim. Então o negócio realmente não ficou nada bonito. Então agora o Corinthians também não pode reclamar de nada. Olha, nós vamos fazer o seguinte: vamos a uma pequena passagem e voltaremos em seguida.